Olá a todos, boa noite. Sejam muito bem-vindos à quarta live desse ciclo que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos falar sobre automutilação, transtornos mentais, prevenção do suicídio e suicídio, claro. Essas lives estão sendo feitas porque nós acreditamos que poder falar abertamente e poder ter diálogos entre a família e o adolescente é um fator de proteção para o suicídio. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Karen Scavacini, eu sou psicóloga, sou cofundadora do Instituto Vitaleri e tenho trabalhado já há muitos anos nessa temática de prevenção do suicídio. Tenho mestrado em saúde pública pelo Instituto Karolinska da Suécia, isso já dá 10 anos só do mestrado, e um mestrado que eu estudei o luto por suicídio, qual que era a diferença, o que era pós-venção, e foi o primeiro trabalho a tratar de pós-venção no Brasil. Depois eu voltei, abri o Instituto Vitaleri e fiz o doutorado em psicologia, e para pesquisar, então, como a gente podia falar abertamente sobre isso, qual era a importância da gente poder falar abertamente. E tenho trabalhado, então, com essa temática dia a dia, o dia inteiro, desde que eu voltei da Suécia. O Instituto Vitaleri tem diversas atividades, para quem não conhece, eu convido a dar uma olhada no site, que é o www.vitaleri.com.br, que lá tem todas as informações sobre o Instituto, e a gente tem trabalhado em diversas áreas mesmo. Bom, além de trabalhar no Vitaleri, eu sou membro da diretoria da ABEPS, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Sou diretora técnica do CONATS, que é a Comissão de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio. Faço parte do comitê do CVV e do comitê do Facebook, na parte de safety, de segurança. E sou a responsável técnica de uma campanha que chama Eu Estou. Se você não conhece a campanha Eu Estou, hashtag Eu Estou no Facebook, vai conhecer, que a gente falou abertamente sobre prevenção do suicídio para jovens. E sou eu, um digital influencer, que é o PC Siqueira, e um cineasta, que é o MM Isidoro. Essa campanha já atingiu mais de 5 milhões de jovens. Dá uma olhada aí na rede depois. Bom, vamos começar então o nosso papo, ou melhor, continuar o nosso papo, né? Conta pra mim, quem tá aí, se é pai, se é mãe, se é profissional, vai mandando suas perguntas, que durante a live eu vou tentando responder. Eu preparei um material, então eu vou contar para vocês algumas coisas, eu vou passar um pouco de informação e aí depois eu vou abrir mais para as perguntas, tá? Mas fiquem à vontade para mandarem as perguntas aí durante todo esse nosso encontro. Vamos lá então. Bom, vocês vão ver que eu estou olhando um pouquinho para o lado, é porque na verdade eu tenho uma outra tela de computador aqui, eu estou colando dela algumas coisas, só para não esquecer aí um pouco do que eu pensei em falar para vocês hoje. A gente tem percebido então, infelizmente, durante esses anos, né, um aumento significativo nas taxas de suicídio, principalmente no suicídio de crianças e adolescentes. Então, a gente pega aí um aumento de 65% nas taxas do suicídio de crianças de 10 a 14 anos, 15 a 19. Esses dados que eu estou passando para vocês são os dados da Flaxo. Vocês podem achar esses dados na internet depois. Depois até posso colocar aí algumas informações de bibliografias que a gente usa, né? No Instituto Vitaleri, se você for lá em materiais online, tem um monte de material que pode ser baixado gratuitamente. E tem também uma sugestão de bibliografia para quem quiser saber mais.
Bom, então a gente vê que tem esse aumento significativo do número de suicídios dentro dessa faixa etária. É claro que se a gente pegar e olhar a taxa em si não é uma taxa tão alta, mas ela tem crescido e isso preocupa. E a gente vê também um crescimento significativo nos estados do Nordeste. Em alguns estados teve um aumento aí de 300% num período de 10 anos. A gente vê também que muitas taxas das cidades que têm um maior índice têm relação com o suicídio de indígenas, coisa que a gente também não fala. Mas que não é o tema dessa live de hoje, né? Quem sabe de uma próxima live. Vocês podem até depois, se quiserem, colocarem aí temas que vocês querem saber, coisas que vocês têm mais curiosidade, que a gente tenta contar para vocês depois. Bom, falando então de adolescentes, o que a gente tem percebido e como que a gente pode explicar um pouquinho esse fenômeno? E essa é uma pergunta que muita gente acaba fazendo. Como que a gente pode explicar esse aumento? O que acontece com os jovens hoje? Será que não tinha suicídio antes? Ou a gente sabe porque está falando mais? Ou o número cresceu mesmo? Bom, eu diria para vocês que tudo junto. Nós estamos sim falando mais, então a gente tem mais acesso a essa informação, mas também tem um aumento do número de casos. Isso é visto nos hospitais, nos pronto-socorros, nas clínicas. Então, são as duas coisas juntas, tá? Algumas das coisas que a gente pode pensar, dos fatores que a gente pode pensar para o aumento desse suicídio de jovens, é o esvaziamento das relações. Então, a gente vê hoje relações com pouco vínculo, pais distantes, famílias distantes. Nós temos relatos de pessoas, de famílias que têm se conectado e conversado somente por WhatsApp. O WhatsApp é uma excelente ferramenta, mas quando usada adequadamente, assim como qualquer ferramenta da tecnologia. Então, a gente não pode ensinar um jovem ou mostrar para ele que a gente só tem conversas via tecnologia. Esse contato olho no olho que a gente precisa ter, o jovem conseguir entender que o que ele fala, a pessoa tem uma reação e ele vai precisar lidar com essa reação, coisa que no WhatsApp não acontece, porque ele manda uma mensagem, ele não vê a reação do outro. Ele pode até receber algo escrito, mas ele não precisou lidar com um tom de voz diferente, com um olhar diferente, com uma expressão corporal diferente. E para o jovem aprender a se comunicar bem e a enfrentar os desafios e a poder se comunicar de uma forma adequada, isso precisa ser feito olho no olho, né? E também superar e enfrentar as diversidades que ele vai ter na vida. Uma das coisas é a gente poder falar com ele abertamente e ele poder ver a reação que a gente tem a algo que ele fala ou a algo que ele faz. Então, a gente tem visto essas famílias muito distantes. Não estou culpando família, quero deixar isso bem claro. Suicídio é multifatorial e eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Eu estou falando de um fenômeno que a gente observa na sociedade de hoje. Os vínculos mais frouxos, vínculos não tão seguros, famílias distantes, relações distantes, um maior isolamento, uma solidão maior. A gente percebe jovens que têm uma tolerância muito baixa para a frustração. E lógico que quando não consigo lidar direito com essa frustração, se algo acontece na minha vida, se algo acontece no meu dia a dia, eu posso ter a tendência a deprimir ou a não me sentir bem porque eu não consigo lidar com aquilo que está acontecendo. Nós precisamos construir resiliência nesses jovens e eles precisam perceber que o mundo não está a serviço deles. Eles precisam conquistar, eles precisam fazer para merecer. E hoje a gente vê jovens também que recebem as coisas sem merecimento, sem terem feito nada para conseguirem aquilo. E quando a gente vai somando todas essas coisas, a gente pega características numa geração que sim, vão ser características que podem ser podem favorecer mais o suicídio, por exemplo. Né? Porque a gente pega uma geração, então, que está com toda essa dificuldade de comunicação,
de expressão, de perceber qual é o sentimento, não consegue nomear os seus sentimentos, não consegue perceber o que está acontecendo e contar para o outro. Então, a gente também pega dentro dos adolescentes, com os adolescentes, atos muito impulsivos. É claro que o adolescente vai ter isso, é uma característica da adolescência, ele ser mais impulsivo, mas ele precisa aprender a parar e entender o que ele está sentindo, conseguir nomear, e acontece algo que a gente chama de ato-dor. O que é o ato-dor? Ele faz algo antes de perceber a reação ou o resultado daquilo. Às vezes a gente tem casos de jovens que tentam o suicídio, quando a gente vai conversar com eles, eles não conseguem explicar o que aconteceu. Porque eles viram, de repente, uma namorada que traiu, viram pela rede social e tem um ato antes de entender que ele sofreu, que ele não gostou, que ele estava sentindo raiva. De novo, suicídio não ocorre por causa única, tá, gente? Então não vamos achar que a gente vai ter explicações simples para algo que é complexo. Suicídio é sempre, sempre complexo, tá? Bom, então, estou aqui falando dos adolescentes, contando um pouquinho do que tem acontecido nessa geração. A gente tem, claro, uma superexposição, muitas vezes, desses adolescentes para a tecnologia, um excesso de uso, e aí isso também acarreta problemas de sono, e a falta de sono, ela vai ser um fator importante dentro do desenvolvimento do adolescente e também da questão dos transtornos mentais. A gente pega essa geração também com um uso maior de álcool e drogas, que também vai ser um fator importante. Vale a gente lembrar que o cérebro adolescente, ele está em formação. Ele só vai terminar de se formar por volta dos 21 anos de idade. Então, o álcool, a maconha, ela vai ter uma influência nesse cérebro que vai ser muito mais danosa do que no cérebro do adulto. Não estou falando que o adulto tem direito e o jovem não. Não é isso, nem que o jovem tem o direito. Estou falando que tem uma influência nesse cérebro importante nesse período de formação. E aí, lógico que a gente vai começar a pegar um aumento dos transtornos mentais. Então, a gente pega essa geração aí com um aumento significativo da depressão, da ansiedade. A gente nunca viu tantos jovens ansiosos e depressivos como hoje. A ansiedade, né, para quem não sabe, São Paulo é a cidade com maior índice de ansiedade do mundo, num estudo que saiu recentemente. E eu gosto de ver bem esses números, porque eu acho que eles acabam trazendo para a gente coisas bem importantes em termos de entendimento mesmo do que está acontecendo nessa sociedade. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que suicídio é multifatorial? Estou falando de adolescência. Vou linkar isso com a questão da multifatorialidade. Por quê? A adolescência é um período de crise, né? A gente não espera que a adolescência seja tranquila. É um momento onde tem essa transformação, né? Essa passagem da adolescência para a vida adulta. E aí, se a gente olhar esses adolescentes dentro desse contexto de uma geração que está com muita dificuldade de lidar com muita coisa, vão ser fatores dentro desse quebra-cabeça que pode levar ao suicídio. Esse quebra-cabeça, que é o que a gente chama de multifatores, vai ser individual. O que eu quero dizer? Para um jovem, talvez um fator vai ser mais importante do que para outro jovem. Então, que outros fatores que a gente vê dentro desse quebra-cabeça todo? Bullying, cyberbullying, e mesmo que as pessoas falem que bullying sempre existiu, hoje ele passou os muros da escola e ele ganhou... o jovem não fica mais com o bullying só na escola, quer dizer, isso chega a questões que são quase... Ele não consegue mais tirar certas coisas da internet dependendo do que acontece, né? Então, bullying, cyberbullying, álcool e drogas, distanciamento... Uma questão social, né, que a gente pode pensar que dentro desses fatores tem a questão social. Então, jovens que percebem que tem uma orientação sexual diferente da família, dependendo da família onde ele está, isso pode ser um fator de risco. E jovens LGBTQIA+,
têm um risco aumentado para suicídio, principalmente quando eles de poder contar para os outros, de poder assumir a sexualidade. Jovens grávidas têm um aumento de 3 vezes de risco se elas, então, engravidam na adolescência. Jovens que se sentem anormais corporalmente de alguma forma, então que eles não preenchem um padrão, e isso é algo que deixa eles muito aflitos, muito descontentes. Eles ignorarem a imutabilidade e a irreversibilidade da morte. Nossa, eu quis falar uma frase agora que eu me enrolei, né? Jovens, por mais que saibam que a morte é para sempre, quando a gente vai conversar com eles, eles não entendem, eles não percebem que aquilo que ele vai fazer é para sempre mesmo, que não tem depois, ele não vai ver o que vai acontecer, não tem depois. E por mais racional que isso seja, e por mais óbvio que isso pareça, eles não têm isso tão claro no dia a dia, tá? Jovens que têm também uma visão muito romântica da morte, ou que acham que suicídio é cool, e aí dependendo, se a gente tem o suicídio aí de uma figura importante, de um ídolo, a gente pode ter um risco aí aumentado, dependendo da identificação que esse jovem tem com esse ídolo, com essa figura, tá? Jovens que são mais violentos e mais agressivos, ou que sofrem violência, sofrem abusos físicos, abusos sexuais, também têm um risco maior. Jovens que se sentem excluídos da sociedade, que não se sentem pertencentes. Bom, acho que eu falei bastante de uma questão mais social, tem uma questão cultural, e aí a gente também pode pensar na questão, por exemplo, da masculinidade tóxica, né? E até isso explica um pouco do porquê os homens se matam mais do que as mulheres. Então, essa dificuldade de pedir ajuda, essa obrigação de ter que estar sempre bem e de não poder chorar, isso é extremamente prejudicial. Infelizmente, a Organização Mundial da Saúde conta pra gente que em 2016, o número de suicídios de jovens de 16 anos, meninos e meninas, entrou no mesmo patamar. Então, se antes, né, a gente sempre falava que o homem se mata mais que a mulher, a gente está vendo acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, que a menina está se matando na mesma quantidade que o menino. E isso pode ser que chegue aqui no Brasil. Então, também é algo que a gente precisaria entender e precisaria pesquisar um pouquinho mais. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Psicólogos, sobreviventes, bastante psicólogo, de vários locais, amiga da minha filha se corta, a gente vai entrar nessa questão da autolesão daqui a pouquinho. Bom, daqui a pouquinho eu vou começar a responder mais as perguntas, que eu tô vendo que já chegou um monte de coisa aqui. Eu falei dos multifatores, então, do social, do cultural, jovens que tiveram suicídios muito próximos também, então, estão em maior risco, não só pelo que a gente chama de contágio, mas também por, às vezes, estarem lidando com um luto mais complicado, junto com uma fase de vida que é crítica, e junto com, às vezes, eles terem essa visão de que o suicídio é uma saída para alguns momentos. A gente pode até conversar de contágio mais para frente. Então, outros fatores importantes para a gente pensar dentro dessa árvore toda, né? Dentro desse quebra-cabeça. Fatores econômicos. Então, quanto mais separada é uma nação em termos financeiros, maior essa disparidade financeira vai influenciar um jovem e vai influenciar uma nação toda. Então, a gente sabe que tiveram mais suicídios no país foi durante o Plano Collor, que quase dobrou. Né? E aí, então, até falando um pouquinho de índice, hoje a gente tem um índice de 4,8, que é um índice pequeno, tá? Comparado com o índice mundial, embora nós somos o 8º em números absolutos de suicídio, por conta de sermos um país muito populoso. E aí, durante o Plano Collor, isso quase dobrou. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, para ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês, em termos do que a gente tem visto na atualidade. Bom, jovens também
que tiveram tentativas anteriores de suicídio, eles têm um número de tentativas maior o risco. Gente, não significa que específico, um cuidado maior com esses jovens que já têm uma tentativa. Vale lembrar que os 30 primeiros dias de uma tentativa de suicídio são um período de risco aumentado. Então, esse jovem precisa ficar em observação, vamos dizer assim. O primeiro ano dessa tentativa vai ser um ano mais delicado. Assim como jovens que estejam iniciando um tratamento psiquiátrico, iniciando um medicamento, principalmente antidepressivo. O que a gente sabe é que o uso da maioria dos antidepressivos nos 30 primeiros dias podem aumentar o risco de suicídio. Ah, mas isso significa que eu não devo dar o antidepressivo? De forma alguma. Se o adolescente foi diagnosticado e ele precisa desse tratamento, ele precisa tomar sim. E aí a gente tem que tomar cuidado para não ser preconceituoso e achar que tudo bem dar um remédio para o coração, se ele precisar, mas se a gente precisar dar um remédio para depressão, não pode, né? E sabendo que esses 30 dias são um período também mais delicado. Outros fatores do quebra-cabeça, então, os fatores psiquiátricos. Então, jovens que têm transtorno mental têm um risco maior, né? E dentre esses transtornos, a depressão vai ser a mais comum, né, com esses jovens, a ansiedade também, embora a gente sabe que jovens com esquizofrenia e com bipolaridade também vão ter um risco alto. E os fatores psicológicos, né? Então, um jovem que a gente tem até um termo que chama psyche, que significa uma dor psíquica insuportável. Ou seja, em outras palavras, ninguém se mata feliz. Para ter um suicídio, precisa ter uma dor. E suicídio não ocorre por uma coisa. Ele vai ocorrer por diversos fatores. Então, a junção de todos esses fatores, junto com uma dor enorme. E situações onde o jovem ou o adulto, enfim, se sente no que a gente chama de 3 Is. Numa situação ou situações inescapáveis, ou seja, ele não tem outra saída. O suicídio é a única saída. Ele não consegue ver nenhuma outra solução. Intermináveis, não vai acabar. É uma dor que não termina. Às vezes é um jovem que terminou um primeiro relacionamento e ele acha que aquela dor de amor não vai passar nunca. E olha, tira a primeira pedra quem nunca sofreu muito por amor aqui, né? Então, interminável, inescapável e inevitável. Ele não consegue sair dessa dor, tá? Então, geralmente, as pessoas em risco suicida, elas vão estar com os 3 Is. Então, a gente está falando aqui uma coisa importante, que suicídio tem a ver com dor. Suicídio tem a ver com sofrimento. Ele não tem, e ele não é uma escolha aberta, uma escolha livre. Porque alguém que está nesse grau de dor e alguém que acha que a única saída que tem é se matar, não é uma escolha livre, não é uma escolha simples. Não tem a ver com coragem, não tem a ver com fraqueza e não tem a ver com falta de Deus no coração. Né? Que se fosse assim, a gente não ia ter suicídios em pastores e em padres, tá? Bom, então, entendida essa primeira parte, que o suicídio é multifatorial, né? Que tem tudo isso que vai estar dentro desse, vai influenciar, a gente pode pensar que também dentro desses fatores de risco, a automutilação é um deles. A automutilação, ela pode ou não ter um componente suicida. No geral, a automutilação ela é sem ideação, sem intenção suicida. Quando eu estou falando automutilação, eu estou falando não só de cortes, mas estou falando de queimar, pegar cigarro e queimar, se queimar com desodorante, se queimar com isqueiro, arrancar os cabelos, arrancar pedaços da unha, então tem bater a cabeça na parede, tem diversos tipos de automutilação. Os dados, os números da automutilação também têm crescido muito, a gente não tem dados fidedignos do Brasil, mas a gente imagina que 1 a cada 5 ou 1 a cada 4 jovens em algum momento vão ter um comportamento de automutilação. Isso é demais, isso é muito. E a automutilação é um dos comportamentos com maior contágio dentro de uma escola.
Então, se a gente tem um adolescente que se automutila nessa escola, se nada for feito, ele não for tratado, essa escola ignorar o problema, existe uma possibilidade grande de no ano seguinte você ter mais um ou mais dois jovens que se automutilam nessa mesma sala de aula, né? E aí a automutilação, além de toda a questão psíquica envolvida, que eu vou falar daqui a pouco, tem também aumentado o número de AIDS e o número de hepatite. Porque, em alguns casos, os jovens usam a mesma lâmina. Eles compartilham a mesma lâmina, tá? Quando a gente está falando desse comportamento, a gente está falando de jovens que, na maioria das vezes, sentem uma dor também insuportável e para ter até uma descarga dessa dor física, né? Essa dor psíquica, ela poder passar para essa dor física, eles se cortam. E há vamos dizer assim, uma descarga. Então, eles realmente sentem um alívio, né? Só que é óbvio que não é uma resposta saudável. Então, por isso que a gente fala que jovens que se automutilam, eles estão em risco de suicídio. Porque, primeiro, eles podem se cortar mais do que eles planejavam, e aí eles acabarem indo para um hospital para precisar fazer, dar os pontos e até chegar ao suicídio, mas a gente já entende também que eles não estão lidando de uma forma saudável com o sofrimento. Então, dali, para ele ir para um comportamento suicida, é um caminho que já pode estar sendo trilhado, tá? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas e aí eu vou continuar. Tudo bem até aqui, gente? Tô indo muito rápido, vocês vão me contando, ó, que eu disparo a falar. Já falei de como a gente pode relacionar a autolesão com o suicídio. Vamos lá. O pessoal tá agradecendo. Qual é a explicação orgânica ou medicamentosa que justifica o aumento do risco de suicídio nos 30 dias iniciais do uso do antidepressivo? Cláudia, é o seguinte, o que acontece? Primeiro que o antidepressivo demora de 30 a 40 dias para fazer o efeito esperado. Muitas vezes ele aumenta, né, o jovem ou a pessoa com depressão, ela tá com uma diminuição grande de ânimo, de vontade de fazer as coisas, né? Quando ele começa a tomar um antidepressivo, ele até melhora um pouco a sensação física, mas a sensação psíquica não. Ela demora mais tempo para fazer efeito. O antidepressivo, ele vai primeiro agir na parte física, para depois ele chegar nessa parte psíquica. E é aí que, em alguns casos, eles vão ter uma força que eles não tinham antes para fazer e para decidir pelo suicídio, tá? Então, essa é uma das maiores explicações que a gente tem. Outra coisa, até por conta dessa demora de fazer o efeito, tem alguns jovens ou pessoas que elas vão começar a sentir o efeito colateral antes de sentir alguma melhora. E aí também elas param a medicação, não continuam pelo tempo necessário. E às vezes você vai precisar de uma medicação, de outra, vai precisar fazer ajustes dessas medicações. Toda vez que tem ajuste de medicação, toda vez que você vai mudar uma medicação, são períodos de risco. Assim como quando você toma uma medicação psiquiátrica e você para abruptamente. Também você pode ter o que a gente chama de efeito rebote, que significa uma piora dos sintomas durante uma piora dos sintomas anteriores quando você para radicalmente a medicação, tá? Então, essa é a explicação. Precisa tomar cuidado. Deixa eu só olhar aqui. Bom, outra coisa que a gente sempre fala é a relação de fatores de risco e fatores de proteção. Então, a gente tenta observar naquele adolescente quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção que ele tem. Ele pode ter muitos fatores de risco e poucos de proteção, tá? E vice-versa. Eu vou aqui até falar aqui alguns fatores precipitantes ou de maior risco de adolescentes. Então, problema de rendimento e conduta escolar, problemas amorosos, abusos físicos e sexuais, conduta suicida em familiares ou amigos, separações, violências, depressão, impulsividade, jovens muito impulsivos e agressivos também tem um fator importante. Uma outra parte do quebra-cabeça que eu esqueci de falar são os fatores biológicos, e aí a gente sabe que
A gente não tem um gene que seja ligado ao suicídio especificamente, a gente vai ter inúmeros genes que estão ligados muito à agressividade, impulsividade e os transtornos mentais. E hoje a gente fala da epigenética, que significa que, dependendo de como foi a infância, dependendo da história de vida dessa pessoa, ela pode ou não desenvolver, por exemplo, uma depressão que ela traz como carga genética, tá? O que a gente pode ter? Quais são os fatores de proteção? Bom relacionamento com família, um apoio familiar, uma confiança em si mesmo, uma capacidade de procurar conselhos em momentos difíceis. Então, imagina um jovem que ele está numa situação muito difícil, ou uma jovem que está grávida e está decidindo se ela vai abortar, ou se ela vai contar, ou se ela vai... o que ela vai fazer com aquele bebê. Um jovem que se descobre, por exemplo, que percebe que ele é homossexual e precisa encarar uma família e falar isso, ou ele é de uma cultura ou de uma família também extremamente radical. Não sou contra nenhuma religião, mas dependendo da religião, isso pode ser um fator de risco, nesse caso, para o adolescente. No geral, a religião, a religiosidade, ela é um fator de proteção. Então, um jovem que apanhe em casa, e aí muitas vezes ele também acaba batendo fora de casa e sendo agressivo como reflexo daquela agressividade que ele recebe. Às vezes é um jovem que também, por não poder se assumir, ele acaba sendo mais homofóbico e sendo mais violento. A Elis, que vai falar amanhã sobre violências, então eu não vou entrar nessa parte hoje, mas eu estou falando aí algumas situações que o jovem pode se encontrar. Ou até ele reprovar de ano, ele ter feito um pequeno roubo, ele ser pego usando drogas. Se ele consegue perceber que ferramentas que ele tem para sair disso, ou para contar para alguém, ou para pedir ajuda, isso é importante. E aí é um papel da família também, e dos educadores também, né, poderem ensinar esse jovem a lidar com essas situações. Vamos lá. Outras coisas. Estar aberto para conselhos, estar aberto para conhecimento, ter bons relacionamentos. E que sinais, então, que a gente tem nos adolescentes, tá? Todo mundo pergunta de sinal. Ah, Karen, que sinal que a gente tem, tal. Primeiro a gente tem que entender que sinal não é uma coisa tão simples. Às vezes ele só faz sentido depois da morte. Então a gente não pode achar que sinal, assim, a gente vai olhar e vai perceber fácil. Por exemplo, um sinal dos adolescentes. Tédio constante. Que adolescente que não é meio entediado. Praticamente todos. Mas eu tô falando, e aí eu vou dar alguns sinais que eles precisam acontecer por um período de tempo, eles precisam chamar a atenção, precisa ser diferente dessa personalidade do adolescente. Não é algo que tenha uma explicação e não é algo que passe rapidamente. Então, olha lá, tédio constante, dificuldade de concentração, descaso com a aparência, e eu não tô falando daquele jovem que faz questão de sair desarrumado, eu tô falando daquele jovem que não se importa com o que ele está usando, tá? Diminuição de nota, ou seja, declínio no desempenho escolar, má conduta na sala de aula, má conduta na escola, ter faltas repetidas, ter dores de estômago, ter dores que não passam, dores de cabeça, que não tem uma explicação. Dificuldade de receber elogios. Isso é muito comum em meninas. Você fala que ela tá bonita, não, ela tá sempre feia. Você parabeniza por uma nota, ela poderia ser melhor. Então, ela não consegue receber elogios. Perda de prazer nas atividades usuais, então não é que ele mudou de interesse, ele simplesmente não se interessa mais por praticamente nada. Dificuldade de sono ou sono excessivo. Óbvio que se a gente achar que todo adolescente com muito sono tem depressão ou pode pensar em suicídio, a gente pensa em todos. Eu tô falando de uma série de sintomas e de algo que chame muito a atenção, tá? Falar em morrer. Então, uma das coisas também que a gente sabe que impede muitas pessoas de receberem cuidado é porque elas falam e as pessoas não acreditam, né? E isso acontece muito com crianças novas, que elas falam que quero morrer. Ah, imagina, a criança não fala em morrer. Se a criança está falando em morrer, a gente precisa entender. E a gente também precisa entender que não é manipulação quando alguém chega e fala que está pensando em se matar. É uma comunicação de que alguma coisa não está indo
nada bem com ela, tá? Então a gente precisa sempre levar uma comunicação suicida a sério. Falar em morrer, fazer posts sobre morte, são coisas que a gente tem que ficar atento, né? Então, pais e mães, olhem as redes sociais dos seus filhos. É sim uma tarefa de vocês saberem também o que eles fazem nas redes sociais. E acho que é uma tarefa de todos nós entendermos como que a gente pode fazer uma denúncia numa rede social quando a gente vê algo que não deveria estar lá. Eu volto nesse assunto depois, se der tempo hoje, senão eu juro que eu faço uma live ou um vídeo só contando para vocês como fazer denúncia. Mas se vocês entrarem nas redes sociais e tentarem descobrir, vocês vão saber que é bem mais simples, tá? Falar de morrer, ter posts de morte e suicídio, vamos lá. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu estava aqui preparando para falar. Bom, então esse grande mito de que quem fala não faz, a gente precisa esquecer. Quem fala pode sim fazer. Então a gente precisa levar a comunicação suicida a sério. E um outro grande mito é se a gente perguntar para a pessoa se ela está pensando em se matar, a gente vai colocar a ideia na cabeça dela. De jeito nenhum. Quando a gente pergunta, quando a gente mostra que a gente está interessado, que a gente se preocupou, claro, mas não é uma pergunta com julgamento, com braveza, colocando de castigo, tá? É uma pergunta de coração aberto, com calma, sem olhar no relógio, sem pressa, para entender o que esse jovem tem, o que essa pessoa precisa. E se ele percebe que tem alguém ali que pode ajudar, tem uma probabilidade muito grande dele se abrir para aceitar essa ajuda. E aí, a prevenção do suicídio está na mão de qualquer pessoa, né? Qualquer um pode chegar para alguém e perguntar e, de repente, ajudar essa pessoa a receber a ajuda que ela precisa, tá? Como que a gente pode, de repente, conversar com os jovens, né, sobre isso? A Lu falou um pouquinho disso, a Isa, a Mari, mas a gente pode trazer esse assunto para dentro de casa, a gente deve trazer esse assunto para dentro de casa, porque eu vou falar para vocês, eles conversam sobre isso. A gente acha que adolescente não fala sobre isso, mas eles falam sim sobre autismo, eles falam sobre suicídio, eles falam sobre morte. Por quê? Isso está no dia a dia deles, né? Tivemos recentemente uma série, 13 Reasons Why, que vai iniciar aí a 3ª temporada e que pode ser um mote de conversa dentro de casa para a gente poder falar desses assuntos tabu. Assunto: suicídio, depressão, automutilação, estupro, uso de álcool e drogas, violência, tá tudo lá. A gente pode sim usar uma série dessa para conversar com um adolescente ou para fazer um debate dentro da sala de aula. Bom, vamos lá, deixa eu ver perguntas, mandem perguntas. Deixa eu olhar aqui para ver. Qual a melhor abordagem psicológica para o suicídio? Vilma, a que seja boa para aquela pessoa, tá? Eu não vou falar de nenhuma linha psicológica específica, porque a gente trabalha com prevenção do suicídio no geral, tá? Para alguns, para quem não sabe, eu de formação sou gestalt terapeuta, uso muito a gestalt terapia, mas em outros momentos eu vou usar técnicas de várias outras abordagens, se eu estou precisando delas, tá? Qual o maior problema que causa autolesão? Wellington, geralmente é uma inabilidade daquele adolescente, daquela pessoa em lidar com o sofrimento, em lidar com as frustrações. Ele não sabe, ele não tem um repertório emocional, tá? Que ele consiga lidar com aquilo que está acontecendo com ele. Tem alguns transtornos mentais que também podem facilitar esse tipo de comportamento, como, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline. Muitas pessoas com esse transtorno se cortam. Mas, no geral, é uma dificuldade de lidar com o sofrimento. Então, como ele não sabe acabar com aquela dor de outra forma, ele acha que se cortar, ele alivia. Da mesma forma que a gente pode pensar que algumas pessoas vão para o álcool e para a droga para aliviar o sentimento e para se anestesiar, a gente também pode fazer uma comparação parecida, tá? Com os casos de autolesão. Então, percebeu que tem uma autolesão, não é
julgar, não é brigar, é entender que, primeiro, essa pessoa precisa, sim, urgentemente, de uma avaliação psicológica e, muito provavelmente, psiquiátrica. Porque, definitivamente, tem algo que não está bem com essa pessoa, tá? Vamos lá. Qual a bibliografia que você indica para o estudo da automutilação? Daiane, bibliografia nacional a gente não tem muita, tá? A gente tem coisas muito legais lá fora, mas no site do Instituto Vitaleri a gente tem um curso EAD que é sobre automutilação, que veio a doutora Jennifer dos Estados Unidos e deu aula pra gente, a doutora James, e esses cursos estão lá disponíveis, tá? Com tradução na plataforma do Instituto Vitaleri. Você pode entrar pelo site ou pelo www.suicidologia.com.br. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Aline está pedindo para falar de pós-venção com crianças. Pós-venção é tudo que a gente faz para o luto por suicídio. Olha, Aline, eu não sei se vai dar tempo da gente entrar nesse assunto hoje, mas eu posso fazer uma live depois, quem sabe, só sobre pós-venção em criança, combinado? Acho que daí a gente consegue falar melhor sobre o assunto. Patrícia, como orientar pais e mães quando descobrem que seus filhos estão se cortando? Primeira coisa é acalmar esses pais, acolher também esses pais, porque eles acabam se sentindo muito culpados, muitas vezes é um choque. A gente precisa entender qual é a reação, na verdade, desses pais, que também tem pais que vão ser mais agressivos, vão falar que isso é bobeira, que a pessoa está fazendo coisa errada, vão querer na agressividade resolver. Mas, no geral, é orientar que é um sinal de que alguma coisa não está legal e que precisa agir, que alguma coisa precisa ser feita, que de bate-pronto a gente não sabe o que é e precisa, então, de uma avaliação, tá? Então, acalmar, acolher e orientar e encaminhar, tá? Pós-venção na escola. Leilane, então, vamos deixar um só de pós-venção mais para frente? Automutilação sem ideação suicida é indicado a quebra de sigilo? Iris, super boa pergunta. Se a pessoa está em risco, você pode quebrar o sigilo, tá? Mesmo que ela não esteja falando que vai se matar, ela está fazendo uma violência para ela própria. Óbvio que a gente só quebra sigilo com a pessoa sabendo, né? Então a gente vai avisar para ela que esse sigilo vai ser quebrado, porque senão você também vai quebrar a confiança que essa pessoa tem. E às vezes você é a única pessoa que ela confia. Então a gente avisa que a gente percebe que a pessoa está num risco e que então a família vai ser notificada, tá? Como você entende que, historicamente, os gaúchos liderem o ranking de suicídio? Ô, Silmara, boa pergunta também. Perguntas são sempre boas, né? Silmara, assim, no Sul, o que a gente vê? Que tem uma questão cultural importante do machismo, né? Dessa masculinidade tóxica. Tem a questão dos agrotóxicos, que também estão sendo relacionados a aumento de depressão. Quando a gente tem aumento de depressão, a gente tem aumento de suicídio. Então, se a gente pegar cultura, mais agrotóxico, mais uma situação muito delicada que muitos agricultores lá também passam de miséria em alguns momentos, de perder o que eles fizeram, o que eles plantaram, isso pode ser fator importante. Fora que em algumas cidades tem muitos suicídios, então a gente também pode considerar o efeito contágio, tá? Vamos lá. Suicídio de crianças. Como posso falar de suicídio sem culpabilizar os pais? Carolina, a gente precisa entender que, assim, comportamento suicida, ele pode acontecer com a junção de 3 coisas: personalidade, biografia e biologia, né? Então, tem o jeito da criança, às vezes ela pode ter um transtorno mental muito cedo, e esse é um fator importante. Tem o jeito da criança, tem a biologia, né, que seria um transtorno mental, e tem a biografia. Pode ter acontecido coisas na história de vida dessa criança que a gente não saiba, como abusos, então isso precisa ser visto. Nós não podemos culpabilizar os pais. Existem famílias que vão ser disfuncionais? Sim, mas o suicídio não ocorre por conta de uma pessoa ou só de uma coisa, tá? Então a gente tem que entender dentro desse contexto familiar o que o suicídio quer dizer.
porque ele acaba sendo a comunicação de que alguma coisa lá não está bem, tá? Ou com aquela criança, ou com aquela família. Mas se a gente, como psicólogo, pegar e culpabilizar, a gente vai se desconectar dessa família e não vai conseguir ajudar ninguém, tá? Como posso atuar com os meus alunos quando percebo que eles estão se cortando? O que posso fazer por eles? Mariana, eu faria muitas coisas com os alunos, né? Eu faria atividades em sala de aula para falar de promoção de saúde mental, porque a gente não precisa falar diretamente de prevenção do suicídio, embora eu gosto de falar abertamente, tá? A gente pode pegar, por exemplo, se agora vai começar setembro, pega o mote de Setembro Amarelo, faz um monte de atividade dentro da sua escola para poder falar com eles de saúde mental, da importância, fala dos transtornos. Você pode falar quais são formas saudáveis de lidar com dores e que as dores passam e que as situações mudam, como que eles podem contar com a ajuda de adultos, se eles não têm uma ajuda dentro de casa, com quem que eles podem conversar, se tem um professor, se tem alguém que pode orientá-los. E aí você pode até fazer colocar na parede, no giz, né, na lousa, falando quais são, então, talvez algumas formas saudáveis da gente lidar com os problemas e quais são as formas que não são saudáveis. E dentro das formas não saudáveis, você pode colocar lá a automutilação. E aí você pode falar, se tem alguém aqui que faz isso, ou que sabe que alguém faz isso, essa pessoa está precisando de ajuda, vamos ajudar? Vamos falar com algum adulto de confiança? Porque assim, a gente ensina muitos jovens a poder contar com os adultos que estão próximos. Porque suicídio e automutilação são segredos graves demais para serem levados pelos adolescentes, pelos amigos. Eu gosto sempre de citar uma campanha que foi feita nos Estados Unidos que fala que é melhor um amigo bravo do que um amigo morto. Então, para mostrar para esses adolescentes que se eles recebem a comunicação de algo que está muito grave, eles precisam envolver outras pessoas antes que isso piore, tá? O que você pode fazer com eles também, Mariana? Ajudar na educação socioemocional, colocar esses sentimentos para fora, entender como que a gente lida com os sentimentos, automaticamente você vai prevenir esse tipo de coisa na sua sala também. Obrigada, Ariane. Tá agradecendo, estou agradecendo a ela também. Vamos lá. Como lidar, diagnosticar o risco de suicídio? Agora que a depressão vem disfarçada de felicidade plena, de sorrisos, bem lá, eu acho que assim, a gente está colocando muita coisa aí dentro dessa visão, né? Eu concordo que a gente tem o que a gente chamou de depressão sorridente, né? Que a pessoa não demonstra, mas a gente sempre teve isso, né? Até por isso que o homem se mata mais também, porque ele muitas vezes vai ter uma depressão, que essa depressão vai ser disfarçada, ou ela vai ser demonstrada através de agressividade, o que é um comportamento mais aceitável para os homens, então isso não é visto tanto como uma depressão. Eu acho que as redes sociais, elas têm um papel importante, também no pertencimento e na formação de grupos e de discussão, né? Eu acho que a gente precisa ajudar os jovens a terem uma consciência de como usar positivamente as redes, porque eles não foram ensinados para isso. A gente acha que porque o jovem nasceu numa geração tecnológica, ele sabe usar a tecnologia. E isso não é verdade. Ele precisa ser orientado, né? De que o que ele vê na rede social não é de todo verdade. Ninguém é tão feliz o tempo inteiro, come super bem e está sempre viajando, né? Então, ele poder ter esse raciocínio crítico, ele poder olhar de uma forma crítica ao que ele recebe, a gente está ajudando a promover a saúde mental dele. Tem casos que a gente não vê sinal nenhum e que a pessoa mostra sorrisos e tal, mas tem outros que a gente consegue perceber sim. Tá? Então eu não acho que hoje toda a depressão vem disfarçada de felicidade plena, de sorrisos, tá? Eu acho que a gente precisa até conseguir olhar um pouco mais para quem está à nossa volta para tentar perceber. E aí o distanciamento das pessoas, que eu estava falando lá no início, o esvaziamento das relações, vai fazer com que a gente não preste mais tanta atenção, né? Não se envolva. E uma das coisas que eu sempre falo, principalmente em escolas, é que a gente precisa ter uma rede de cuidado, uma comunidade de cuidado. E essa comunidade, ela precisa ser feita com os pais,
com a escola, com a sociedade e com os alunos, porque eles precisam ser incluídos dentro disso. Os jovens, eles têm uma capacidade enorme de transformação. Se a gente pegar a força desses jovens e poder motivar para algo legal, seria ótimo. Então, a gente vê já escolas e locais onde os jovens fazem projetos, onde os jovens querem falar de saúde mental e eles querem se ajudar. E a escola também precisa tomar cuidado e ter ações contra o bullying, principalmente o bullying, né? E o cyberbullying também dentro da escola, né? Então a escola também precisa se responsabilizar por isso. Os pais precisam ser educados a entenderem os sinais, a verem esses sinais, a deixarem o preconceito de lado e levarem o filho ou a filha para uma avaliação quando preciso. E também para que, se eles verem algum amiguinho, algum amigo do filho, e acharem que ele está em risco, avisarem os pais dessa criança. Assim como eu sou mãe e gostaria de ser avisada, se alguma amiga minha achar que a minha filha está com alguma coisa, eu vou avisar a mãe de alguém, né? Porque às vezes ela não percebeu e eu, né, às vezes meu filho me contou, eu vou lá e vou colocar isso para uma outra família. Então acho que a gente precisa retomar um pouco essa comunidade de cuidado, e a gente precisa falar abertamente e ver que suicídio é um problema de todos, né? Quando teve a primeira temporada do 13 Reasons Why, que veio junto com a Baleia Azul aqui no Brasil, então aqui no Brasil também é muito difícil a gente entender qual foi o impacto de uma e de outra, a gente foi chamada para muitas palestras lotadas, né? Passou um tempo, não tinha mais pai, né? Não tinha. E os pais muitas vezes foram cobrar da escola. O que a escola vai fazer com relação a isso? Ora, o que todos nós vamos fazer com relação a esse aumento do suicídio de jovens, né? Não é só a escola. E aí, quando a gente entende que pode acontecer, a gente começa a ter uma atitude diferente. Então, deu um tempo depois... e aí outra coisa, eu sempre perguntava para esses pais, vocês conversaram, vocês viram essa série, por exemplo? Vocês conversaram com os seus filhos sobre essa série? A maioria não tinha visto e nem conversado. Então, de novo, jovem e adolescente vê isso fora, mas muitas vezes eles não têm onde conversar sobre isso. E aí eles tiram as conclusões deles. E aí se a gente pode orientar, se a gente pode conversar, se a gente pode abrir para diálogo, a gente vai fazer muita diferença. Então, olha só, precisa dessa rede de cuidado. O que eu ia falar antes é que também, quando tem um suicídio na escola e a gente vai nessa escola e faz uma palestra para esses pais, lota. Quando não teve nada, e não teve série, não teve nada, e a gente vai fazer uma palestra, muitas vezes a palestra está bem vazia. Por quê? Eu não vou lá ver esse negócio do suicídio porque ele não vai ocorrer na minha casa. Então a gente precisa mudar essa visão, não achar e entrar no desespero que vai acontecer na casa de todo mundo, mas é poder ter uma visão mais responsável e mais aberta de que todos nós podemos promover saúde mental e automaticamente prevenir suicídio. E uma das formas que a gente faz isso é falando abertamente. E é olhando quem está próximo da gente, olhando nossos filhos, os amigos, é a escola sim se envolver nessas atividades, mas também chamar esses pais para a responsabilidade que lhes cabe e incluir os alunos dentro do que eles querem falar e do que eles querem fazer, porque eles têm ideias maravilhosas, eles têm uma potência maravilhosa também. Vamos lá. Gente, mais perguntas? A gente está chegando já quase no final, hein? Quando o adolescente sofre de bullying, mas tem medo de denunciar por falta de segurança na escola? Hoje em dia é muito comum jovens brigando na porta da escola. Patrícia, isso é super complicado mesmo, tá? Tem canais de denúncia, eu sempre recomendo a SaferNet, para quem não conhece, www.safernet.org.br. Eles têm um trabalho maravilhoso de denúncia que pode ser feita e tudo gratuito, tá? E eles atuam junto ao Ministério Público. Eu sempre converso com os pais também que eles se preocupam se os filhos estão fazendo bullying. Desculpa. Eles se preocupam se os filhos estão sendo vítimas de bullying, mas não se preocupam se os filhos fazem bullying ou se os filhos são testemunhas. Então, aí também acho que cabe numa escola, e mesmo com os pais, uma conscientização dos pais e dos alunos, que aquele que vê e não faz nada, ele é cúmplice.
né? Ele precisa também ser educado para isso. Não é só a gente atuar naquele que faz, é atuar naquele que vê e não faz nada, né? Precisa entender, né, por que esse jovem está se sentindo, não está se sentindo seguro de falar na escola. Se a escola realmente não toma uma atitude, e esse jovem é vítima de bullying, se ele puder mudar de escola, mude, tá? Se é um bullying muito sério, se é algo muito violento, né, se ele ainda vai ter muitos anos dentro dessa escola e essa escola não faz nada, eu tentaria denunciar, tentaria esses canais, se não desse certo, eu mudaria esse adolescente de escola, tá? Se também a gente tentar fortalecer ele para lidar com isso, isso também não funcionar. Eu acho que mudar de escola é a última saída que a gente tem. Mas também a gente tem que entender que tem essa saída, né? É muito comum jovens brigando na porta da escola e o pior, uma rodinha de jovens filmando e postando na internet, né? E aí, de novo, a gente acaba sendo cúmplice de coisas que não são legais, né? E aí a gente precisa ter uma educação. Então, olha só, a gente está falando o quantas coisas que a gente precisa pensar quando a gente está falando em automutilação, transtorno mental, tentativa de suicídio e suicídio, né? De uma certa forma, é um reflexo de que a gente está num mundo cada vez mais doente, num mundo socialmente doente, psiquicamente doente, doente dentro da família, né? Então, é um sinal de que as coisas não estão indo bem e que a gente precisa olhar para isso, que a gente precisa criar diálogos, que a gente precisa, dentro da família, estabelecer relações de confiança também, menos julgamento e mais limite, porque também hoje tem uma confusão enorme de que eu não posso dar limite. E muitos pais acabam ficando reféns de adolescentes com medo que eles falem que vão fazer alguma coisa ou que eles sejam agressivos. E isso é terrível para a educação de qualquer adolescente. Vamos lá. Vamos ver se tem mais. Filmes são uma estratégia interessante para promover a discussão do suicídio na adolescência. Você indica algum? Vários, Silmara, vários. Lá na página do Vitaleri tem uma indicação, tem uma lista enorme de filmes que eu indico, né? Que eu acho que valem a pena para a gente entrar com esse assunto. Eu usaria séries, muitas séries trazem essa questão hoje em dia, então eu tentaria entrar dentro desse universo desses adolescentes e ver, né, o que faz mais sentido para eles, para a gente usar como filme, livro. A gente pode usar tanta coisa para conversar, porque no fundo o que a gente vê é que a gente tem jovens muito carentes de escuta e muito carentes de conversa. E se a gente abre, então, a oportunidade, essa janela de comunicação, muita coisa legal sai de lá. Vamos lá. Tento muito falar abertamente, porque eu perdi alguém assim. Trabalho na área da saúde e vejo alto índice de sofrimento mental e o alto número de tentativas de autoextermínio. É verdade, Leila, infelizmente, né? E aí a gente também pega um alto índice de suicídio entre estudantes também, né? Estudantes da área da saúde, também médicos, enfermeiros. É uma coisa que tem acontecido aí em muitos locais, infelizmente. Como comunicar o suicídio do pai ou da mãe aos filhos? Sônia, isso dá uma live só para isso, tá? Que é a pós-venção, como que a gente trabalha com crianças e como que a gente fala com eles. Eu também sou a favor de sempre a gente poder ter uma conversa aberta, a gente poder falar, mas tem um jeito, tem uma forma, né? E aí, desculpa, gente, eu vou precisar fazer a propaganda do meu livro E Agora, que é um livro para crianças lidando com o luto por suicídio, que ajuda pais nessa tarefa. Mas ele está esgotado. Infelizmente, a gente está tentando nova publicação e assim que voltar eu aviso para vocês. Mas é uma ferramenta, é usar livros e é conversar sem dar detalhes, né? E esperando a criança trazer as perguntas. Mas eu faço uma live sobre isso mais para frente. Pode ser, gente, porque isso daí tem muito detalhe, tem muita coisa que vale a pena ser pensada junta. Qual o manejo clínico com jovens com automutilação? Roberta, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Então, uma das coisas que a gente vai encaminhar para o psiquiatra para ver se tem a necessidade de medicação ou não, mas basicamente
primeiro tentar diminuir a quantidade de cortes, na verdade, a frequência desses cortes, tentar fazer com que esse jovem aprenda a esperar um pouco mais antes de se cortar, então aumentar o tempo entre esses cortes. Primeiro, né, a gente está falando de um início de trabalho, para depois ele começar a ver formas mais saudáveis de lidar com o sofrimento. A gente não consegue tirar a automutilação de uma hora para outra, porque de um jeito foi a forma que aquele jovem conseguiu, a forma que aquele jovem encontrou de lidar com o que ele estava passando, mesmo que não tenha sido uma forma saudável. Então, a gente não pode tirar algo que ele usa de muleta. A gente vai devagarinho ensinar para ele que ele pode caminhar de uma outra forma, até que ele possa, por ele mesmo, jogar essa muleta para o lado, tá? Como fomentar discussões efetivas no contexto acadêmico? Andréa, tem que falar, né? A gente tem que fazer palestra, tem que chamar esses diretores para conversa, a gente tem que chamar os coordenadores e colocar a responsabilidade disso neles também, né? De que quando a escola não fala, ela está sendo conivente com o que está acontecendo dentro dela. Então, a escola precisa falar, a escola, a universidade, quando a gente chama eles para responsabilidade, isso costuma ajudar. Gente, 9 horas, eu vou finalizando. Tem um monte de pergunta aqui. O que eu posso fazer depois é pegar as perguntas que não conseguiram, que a gente não conseguiu responder em todas as lives, né? Tanto da segunda, da terça, a de hoje e a de amanhã, e fazer uma live daqui 1 ou 2 semanas respondendo a todas essas perguntas, tá? Então, se vocês quiserem mandar mais perguntas, depois a gente faz uma live só de perguntas e respostas. Eu espero que eu tenha trazido para vocês hoje um pouquinho de informação para entender um pouco esse fenômeno do suicídio. E de novo, a gente precisa falar com os jovens, a gente precisa falar abertamente com eles sobre a questão do suicídio, para que eles entendam que tem outras formas em vida de lidarem com os problemas. Mas se a gente não falar, se a gente não educar, talvez eles vejam o suicídio como a única saída. Então, falar é um caminho extremamente importante da gente poder promover saúde mental, da gente prevenir suicídio, da gente tratar a autolesão, a automutilação, sim, tá? Eu agradeço a presença de todos, eu espero que vocês tenham uma ótima noite. Lembrando que amanhã tem a live da Elis e que essa live aqui vai ficar disponível depois no YouTube, tá? Junto com outro material. Gente, em setembro a gente vai pôr tanto material naquele YouTube que vocês nem acreditam. Então assina lá o nosso canal, tô dando uma de blogueira agora, hein? Assina lá o nosso canal, que é o @Vitaleri, porque vou contar para vocês, vai entrar coisas muito interessantes também. Tudo para a gente poder saber falar, saber trabalhar e para que no fim a gente possa ajudar o maior número de pessoas possível. Uma boa noite a todos. Foi uma honra poder falar com vocês e eu espero que tenha ajudado. Uma boa noite e até a próxima.